como material de revisão. Vamos lá. Então, deixa eu ver, está todo mundo visualizando o meu slide? Eu, pelo menos, no meu celular, estou vendo. Beleza, sim, tranquilo. Show de bola, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, a nossa conversa, pessoal, vai ser sobre distúrbios neurodegenerativos, né, e a sua relação com a odontologia, tá certo? Então, assim, que vocês acham que são distúrbios neurodegenerativos, né? Sempre quando a gente vê um nome, assim, um pouco estranho na fisiologia, na patologia, quando a gente está aqui em pacientes especiais, a gente tenta pegar o nome e tentar destrinchar, né, o que aquele, a formação daquela palavra, né? Então, assim, distúrbios neurodegenerativos, né? Então, algo que está degenerando alguma coisa no sistema neural, né? Então, o que poderia estar degenerando alguma coisa nos neurônios? O que isso iria trazer para o paciente? E, por consequência, o que a gente ia ter que modificar durante um atendimento odontológico, né? Então, assim, sempre a gente tem que fazer essas questões. Quando a gente vê esse nome, que às vezes a gente de primeiro a gente não entende tanto, né? A gente tenta destrinchar para ver o que vai ser isso. E esse vai ser o assunto da nossa conversa de hoje, né? Então, vou já mostrar que a gente tem diversos tipos de alterações neurodegenerativas, né? Mas hoje, né, por a gente ter pouco tempo, e a gente escolheu falar das mais prevalentes, né? Porque a gente vai ter mais contato na nossa clínica odontológica. E a gente já daqui a 2 minutinhos, a gente vai saber quais são esses distúrbios mais fáceis de a gente encontrar e visualizar na clínica odontológica. Lembrar, pessoal, que esse assunto, né, essa conversa aqui de hoje, tem alguém para não sei. Lembrar que essa nossa conversa de hoje, né, o conteúdo, a informação da aula, né, é para fim educativo, a gente sabe que às vezes tem alguma foto clínica, todo o conteúdo dos slides, né, assim, a gente não deve distribuir, baixar, colocar isso, porque tudo isso tem os direitos autorais, né, e tudo tem que ter o consentimento expresso da faculdade, tá certo, pessoal? Então a gente tem que ter essa responsabilidade quando a gente lida nesse momento de aulas virtuais, para a gente não ficar divulgando isso, né, da maneira sem avaliar as consequências que isso podem trazer. E também nessa aula nossa de hoje, pessoal, sempre gosto de colocar, né, a questão da responsabilidade ética e profissional das imagens, principalmente quando a gente lida com pacientes com algum grau de demência, né? Então, assim, às vezes a gente coloca alguma imagem, né, e às vezes o paciente ele não tem consciência, né, daquilo, né? Então, assim, às vezes o paciente ele não tem mais, com demência, ele não tem mais como assinar um termo de consentimento, né? Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com essas imagens, tá certo? E as imagens que a gente vai mostrar aqui tem, sim, a assinatura que tem o consentimento esclarecido ou por pacientes ou por responsáveis, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, né? Neurologia, né? O que diabo seria neurologia? Professor, Oi. licença, a Sasuke está tentando entrar. Google Meets, vamos lá. Obrigado. Pode. Tem o Rodrigo também, Saskia também. Pronto, acho que os retardatários entraram. Vamos lá. Voltamos, né? Então, Professor, fala. o senhor vai disponibilizar essa aula? Vou sim, vou gravar, tá gravando, assim que gravar, assim que terminar, eu vou jogar no YouTube e mando para vocês, tá bom? Certo, obrigada. Então, voltando, pessoal, para aquilo que eu falei da gente tentar destrinchar, né, as palavras. Neurologia, né? O que seria neurologia? Seria o estudo da área neural, né, do corpo. Então, assim, o que seria essa área neural, né? Então, seria o sistema nervoso. Sistema nervoso central, periférico, autônomo, né? Simpático, parasimpático. Aqui não é o momento da gente fazer uma aula de fisiologia para a gente recordar toda essa questão do sistema nervoso. Mas é importante a gente relembrar qual é a unidade básica do sistema nervoso, né? A unidade básica do sistema nervoso é ele, né? Essa célula super especializada, né? Uma célula bem diferenciada, se vocês lembrarem, né? Se querer muito, vocês lembrar lá da histologia geral, né? Que assim,
quanto mais especializada é uma célula, né, mais ela tem funções e mais difícil é o reparo, até às vezes impossível que ela se repare, porque ela é muito especializada, né? E essa célulazinha aqui, ela é uma das mais especializadas que nós temos no nosso corpo. É o grande neurônio, né? Então, assim, o neurônio, ele faz diversas conexões sinápticas, né? Que fazem com que a gente tenha todos os comandos, né? E os objetivos que o sistema nervoso central tem no nosso corpo. E caso comece a ocorrer alguma coisa com esses neurônios, né, o nosso corpo ele vai começar a reagir, né? E é normal, com o passar da idade, né, a gente tem a degradação dos neurônios. É normal, com o passar do tempo, né, vai acabando nosso prazo de validade e os problemas começam a aparecer. E isso vai acontecer também no sistema nervoso central também, né? Mas pode, em algumas situações, essas degradações, elas podem acontecer uma velocidade que não é esperada, né? E além de uma velocidade não esperada, ela pode acontecer também em áreas focais, né? Em áreas específicas do cérebro, por exemplo, né? Então, a partir do momento que isso acontece, pessoal, a gente tem alguns distúrbios neurodegenerativos, né? Então, o que seria um distúrbio neurodegenerativo? Seria caracterizados pela morte neuronal excessiva e prematura em regiões específicas e regiões focais do cérebro, né? Então, como eu comentei, com o passar da idade, os neurônios vão se ficar prejudicados e eles vão começar a morrer, né? Vai ter essa morte neuronal é comum, mas o que não é comum é ter uma morte excessiva e antes do tempo, em regiões específicas, e dependendo da região que esse problema acontecer, que essa morte excessiva de neurônios aconteça, o paciente ele vai apresentar alguma complicação específica, né? Então, se for na região do cérebro, né, que é responsável pela fala, aí ele vai ter dificuldade de falar. Se for uma região específica da parte motora, ele vai ter dificuldade nos movimentos, dificuldade de marcha, né? Então, isso é que vai trazer, né, os sintomas, sinais e sintomas específicos de cada distúrbio neurodegenerativo específico, tá bom? Então, assim, a gente tem muitos distúrbios neurodegenerativos a serem estudados, né? Então, por exemplo, a gente tem o mal de Parkinson, nós temos a doença de Alzheimer, doença de Huntington, a famosa ELA, né, que é a esclerose lateral amniótica, temos a esclerose múltipla, enfim, não temos só essas 5, nós temos várias dessas, essas são as mais prevalentes. Mas hoje, como eu comentei no início, né, da apresentação, a gente vai ter que aumentar somente das mais prevalentes, né, que vão ser aquelas que a gente vai encontrar mais na clínica odontológica, né? E quais são essas duas, pessoal, as mais prevalentes? Então, as demências, né, mais prevalentes na clínica médica e na clínica odontológica, propriamente lógico, né, vai ser o mal de Alzheimer, em primeiro, tá certo? E em segundo, o mal de Parkinson, né? Então, essas são as mais prevalentes, então são essas que a gente decidiu conversar com vocês hoje, né? Que vai ser que vocês vão ter mais probabilidade de ter contato na clínica. Então, pessoal, então assim, eu tenho uma aula mais para frente, acho que na terceira NP, eu vou dar para vocês de terceira idade, né? Então, essa aula, ela se confunde um pouco com a terceira idade, mas é o seguinte, a nossa população, ela está cada vez mais velha, está envelhecendo, pessoal. Então, assim, a gente tem que investir no nosso estudo no envelhecimento, tá certo? Se você não quiser ser um odontopediatra, você tem que investir no envelhecimento, porque a população está envelhecendo e os pacientes que vão chegar para você vão ser cada vez mais idosos. Então, eu falando investir no envelhecimento e paciente idoso, não faça relação só com prótese, não, tem nada a ver. Eu, por exemplo, eu não faço prótese no consultório, né, em home care, que a gente atende também, mas eu atendo praticamente só idoso. E isso vai aumentar muito mais. Então, assim, às vezes você escuta por aí, a odontologia está difícil, o mercado está complicado, mas sim, a gente vê que tem várias áreas que poucos colegas querem atuar, que são áreas que cada vez mais tem a necessidade, né? E essa é uma, né? A parte do paciente especial, a parte de odontogeriatria, propriamente dita, né? É uma que poucos profissionais fazem. Por exemplo, eu estava escutando até essa época agora de isolamento social, né? Está tendo muita
live, às vezes a gente enche o saco, né? Tanto de live que a gente tem no Instagram, mas tem algumas muito boas, né? A gente tava assistindo anteontem uma, né? Com dois profissionais dentistas muito bons, né? Doutor Almir do Rio de Janeiro, doutor Alexandre de Brasília, que eles são odontogeriatras. Eles falaram que, assim, no CFO, no Conselho Federal de Odontologia, só temos 300 dentistas registrados como odontogeriatras, né? Então, assim, é uma área que cada vez mais vai aumentar e que vocês têm que investir. Porque a partir do momento que vocês forem se dar o luxo, não gosto de atender idosos, não. Pessoal, vocês não podem mais se dar esse luxo, porque vai ser cada vez mais que vai chegar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, continuando a nossa conversa. Então, a gente vai começar falando da doença mais prevalente, né, que eu acabei de comentar, que é a doença de Alzheimer. Então, para começar a conversar dela, eu vou fazer um breve histórico, né, da doença. Sempre gosto de começar pelo histórico, né, e como o próprio nome da doença é doença de Alzheimer, é devido a um médico, né, um neurologista, Alois Alzheimer, que era neurologista alemão, né, que ele nasceu em 1864, faleceu em 1915, e ele, né, que a partir dos estudos deles, a gente começou a entender melhor o que seria essa condição que hoje em dia a gente chama com uma doença do nome dele. Então, em 1901, Alzheimer, ele começou a observar uma paciente que tinha no asilo lá em Frankfurt. O nome dessa paciente era Auguste Deter, né? Então, essa é uma paciente que ele começou a achar os sintomas dela bem específicos, né? Que assim, ela apresentava perda de memória, demência, delírios, alterações de humor, né? E ele começou a acompanhar ela bem de perto, né? Fazia um prontuário bem detalhado, né? Ele conversava muito com ela para tentar entender como é que era essa perda de memória, tentar qualificar essa demência dela, né? E a partir daí, né, ele começou a estudar. Então, estudar essa paciente. Então, em 1906, se não me engano, deixa eu ver, em 1906, isso. Essa paciente, ela faleceu, tá certo, né? Então, o Alzheimer, ele estava em Frankfurt, né, cidade da Alemanha. Ele saiu de Frankfurt, foi para Munique e levou todo o prontuário dela e levou o cérebro dela para estudar. Tá certo? E a partir do momento que ele foi para lá, foi identificar o cérebro, estudar o cérebro, ele registrou que em diversas áreas focais específicas do cérebro tinha algumas alterações, tá certo? Que ele chamou essas alterações de placas amiloides, né, e emaranhados neurofibrilares. A gente hoje aqui não vai ser o nosso objetivo conversar especificamente, né, da fisiopatologia da Alzheimer, né, de como a gente encontra no cérebro, né, essas alterações, mas essas são as alterações macroscópicas, né, que ele consegue identificar no cérebro, né, que era uma alteração que era um concentrado de proteínas, né, algum local que fazia com que, muito provavelmente, levasse a paciente a apresentar essas condições. Então, na década de 90, agora, mais perto da gente, né, foram reencontrados, né, os prontuários, né, dessa paciente, Auguste Deter, com tudo transcrito à mão pelo Alzheimer, né? Então, assim, aí publicaram, até tem um artigo publicado com a transcrição desses prontuários. Eu peguei só um trecho de uma conversa dele com ela, que assim, eu achei interessante, porque assim, é algo que vai ser muito parecido quando vocês forem atender qualquer paciente com Alzheimer. Não sei se algum de vocês tem algum parente ou conhecido mais próximo, familiar, que tem Alzheimer, tá certo? Mas é exatamente isso como a conversa que a gente tem com o paciente que já está no estágio mais moderado para severo, né? Então, por exemplo, Alzheimer chegou para a paciente, né? Qual o seu nome? Aí ela responde, Auguste. E o sobrenome? Aí ela responde, não, Auguste. Qual o nome do seu marido? Aí ela é Auguste, eu acho. Isso é tudo transcrito, que ele transcreve, né? Ele transcreveu. Ela parece não ter entendido a pergunta. Aí ele pergunta: você é casada? Casada com Auguste, senhora D, né? Que é de Deter, né? Senhora Deter. Aí ela, sim, sou casada com Auguste Deter. Né? E Auguste é o nome dela, né? Então, assim, ela não consegue mais estabelecer essa conexão na cabeça dela, né? Qual é o nome dela? Qual é o nome do marido dela? Ela é casada, ela não é. Né? Aí ele pergunta: há quanto tempo você está nesse hospital? Ela fica tentando se lembrar e fala, 3 semanas. Ela já estava lá há 3 anos. Então, assim, a percepção de tempo dela já estava completamente alterada, né? Aí ele vai lá e mostra, o que é isso, né? Que era um lápis. Aí ela responde, uma caneta. Então, assim,
toda essa cognição da paciente já fica afetada, a percepção de tempo, né? Memória, inicialmente começa com a memória recente, mas depois, já com o passar moderado, avançado, já vai realmente comprometendo toda a memória, né? Então, vai ser dessa forma que você vai atender, você vai conversar com o paciente na clínica. Eu tinha uma paciente, na época que eu atendi na base aérea, Alzheimer, que assim, ela vinha com o marido dela, né? Então, assim, marido, então, assim, vou conversar um pouquinho do papel da família, mas assim, a família tem que estar muito presente, tem que ter muita paciência, porque imagina, você tem uma pessoa do seu lado, a pessoa pergunta uma coisa para você, você responde, e aí 10 segundos depois ela pergunta a mesma coisa, você tem que ficar sempre respondendo, e você não pode responder, né, com falta de paciência, porque a pessoa com Alzheimer, ela não lembra que ela acabou de perguntar. Então, você imagina, ela vê uma pessoa querida, vamos supor, nesse caso, dessa paciente que eu tinha, né, ela vê o marido dela, ela pergunta a coisa pro marido, aí 1 minuto depois ela pergunta de novo, aí imagina que ele respondesse, eu já falei que é isso. Aí ela não lembrou que perguntou antes, ela levou uma pessoa querida dela sendo grossa com ela, aí ela começa a ficar triste, a gente vai ver que esses pacientes já têm uma tendência à depressão, então vai complicando essa depressão dela, e a partir do momento que a paciente entra em depressão, diminui convívio social, vai diminuindo o autocuidado e vai complicando tudo, tá certo, pessoal? Então, essa paciente, só voltando... Só um pouquinho, Diego. A Gabriela está dizendo que a avó dela tem, né, e que é assim mesmo. E só complementando o que tu está falando, são pacientes bem calados, né? Sim. Justamente porque eles falam e às vezes quando eles fazem as perguntas as pessoas não têm paciência, respondem com mais ignorância e às vezes o paciente também tem uma negação de que ele está tendo aqueles lapsos de memória, né? Então ele acaba não falando mais muito e rindo, né? Ele balança muito a cabeça, ri. Ou então responde também, tem uns que respondem também com um pouco de agressividade, né? Então, só para... exatamente, né? Então, eu ia continuar a falar dessa minha paciente, lá na frente eu vou falar de mais algumas características desses pacientes, eu vou voltar a falar sobre ela lá, tá certo? Então, continuando, passando do histórico, né? Então, o que é a definição, né, específica da doença de Alzheimer, né? Então, seria uma doença neurodegenerativa primária do cérebro, né, deixa eu ver, só para marcar a caneta, eu gosto de rabiscar os slides, caracterizado pelo declínio progressivo das funções cognitivas, como memória, pensamento, compreensão, cálculo, linguagem, capacidade de aprender e discernimento. Então, pessoal, todas essas áreas, a área que é afetada pelo Alzheimer, ela é responsável por tudo isso, né? Pela forma de pensar, pela forma de entender, de fazer cálculos, né? Da memória, da linguagem de comunicação, né? A capacidade de aprender. Então, tudo isso vai ficar comprometido. E quanto mais for o comprometimento neuronal, mais ele vai estar prejudicado na capacidade de pensar e responder e de amar. Tá certo? Então, quanto à prevalência, no Brasil, é estimada a prevalência do mal de Alzheimer de 7,7 para 1.000 pessoas ao ano, indivíduos maiores de 65 anos, tá certo? Então, assim, o Alzheimer é uma condição que ela está muito relacionada com o avanço da idade, né? Então, assim, a partir de 65 anos começa a ter muito mais chances, né, do paciente das pessoas começarem a apresentar essa condição, e com a idade vai avançando, vamos esse gráficozinho do lado, né? Então, assim, de 65 a 69 anos, 1,2% da prevalência. Quando vai aumentando, de 70 para 74, 3,7%, né? Vamos botar lá para frente, 80 a 84, já passa para 16%, 85 a 89, 24%, né? Então, quase um quarto das pessoas entre 25 a 85 e 89 anos teriam Alzheimer, né? E de 95 a 94, 40%, e acima de 95 anos, já mais da metade das pessoas teriam algum grau de Alzheimer. Tá certo, pessoal? Então, assim, é uma condição totalmente dependente do avançar da idade a partir dos 65 anos. Então, quanto à patogenia, que vai ser mais rápido, não vou querer que vocês se aprofundem muito aqui, que não é intuito, nosso intuito realmente é discutir de como a gente vai se comportar no consultório, né, frente às alterações que eles vão apresentar, né? Então, enfim, aquilo que o Alzheimer identificou lá no cérebro
da Auguste, em 1906, né, era um acúmulo de proteínas, beta-amiloides e tal, que esse acúmulo de proteínas, eles formavam essas placas e esses emaranhados que ele conseguiu identificar naquela época, né? Então, esse conjunto de placas, esse emaranhado nos neurônios, faz com que essas sinapses se compliquem, né? E o paciente passa a ter todos esses problemas cognitivos que a gente já comentou, né? Fora isso, também está associado, já está caracterizado hoje, que a gente poderia ter um risco genético, né? Então, assim, um risco genético na alteração no cromossomo 19, né? Então, assim, por isso que a gente tem tá relacionado, às vezes, principalmente quando é um Alzheimer que acontece antes dos 65 anos, normalmente tem uma relação genética e muito provavelmente é pesquisado para, se meu pai tivesse tido Alzheimer com 50 e poucos anos, muito provavelmente eu também poderia ter, porque tem esse risco genético associado ao cromossomo 19, né? Então vai ter um papel inflamatório também, né, no cérebro, e tudo isso vai ser porque tem uma perda da colina acetiltransferase, que é uma enzima que é responsável pela confecção da acetilcolina, né, esse neurotransmissor que faz com que é responsável por todas essas sinapses responsáveis por essas características que nós comentamos no slide passado. Então, tudo isso, né, devido a esse acúmulo de proteínas, né, e a formação dessas placas, no fim, tem uma atrofia, uma diminuição do volume do cérebro, né, fazendo com que aconteça todas essas características. Né? Então, quais são essas características, né, que seria a apresentação clínica do mal de Alzheimer? Né? Então, assim, inicialmente, né, a doença, ela apresenta de uma forma sutil no começo, né, início insidioso, né, o que é insidioso? É justamente isso, a pessoa nem percebe que está começando a alteração, quando vê, ela tem algumas coisas pontuais, né, que ela começa eu tô tão esquecido, teve um dia que eu não me lembrava onde é que eu estava, né, então, aos poucos, ela vai percebendo, né, então, começa com essa perda de memória recente, né, inicial, no começo ele não tem essa perda de memória muito lá de trás, ele passa a ter dificuldade de orientação de linguagem, então acontece muitas vezes, uma pessoa mais velha está dirigindo, aí quando do nada ela está, meu Deus, onde é que eu estou? Não sei onde eu estou, não sei mais voltar para casa, aí liga para o filho, meu filho, eu não sei onde eu estou aqui de carro, não sei onde eu estou, né? Então, assim, isso é muito comum, tá certo? Nessa fase inicial. O paciente ele tem essa mudança de comportamento e de personalidade, né? Então, por exemplo, essa paciente que eu estava falando, que eu atendi na base aérea, né? O marido dela era um piloto de caça, né? Era bem sucedido na Força Aérea, morou em diversos países, né? Então, assim, ela era E, normalmente, as mulheres desses militares, principalmente mais antigos, eles viviam em função, né, de acompanhar o marido para onde as transferências fossem, né? Então, assim, essa paciente, ela sempre acompanhou o marido, então, assim, e era muito chique, muito bonita, toda arrumada, e ela, com o passar do tempo, né, ela, com o avançar da condição da doença de Alzheimer, ela foi tendo essa alteração de personalidade, e deixa eu ver se tem mais à frente aqui, que eu ia comentar, tem aqui embaixo, né, perda de inibição, que está associada com essa mudança de comportamento. Então, ela era uma lady, né, mas ela começa, é muito comum isso no Alzheimer. O paciente perdeu o pudor, começa a falar palavrão pra caramba, né, xinga todo mundo, né, então essa minha paciente, eu fiz alguns canais nela, eu sentava, vou lhe anestesiar agora, fui lá, eu anestesiava, ao me virava para pegar algum material, algum instrumental, quando eu virava de novo para ela olhava para mim, quem é você? Eu tinha acabado de anestesiar ela, tem que dizer, quem é você? Aí eu olhava para a cadeira odontológica, por que eu tô aqui? Aí eu olhava pro marido, Rui, onde é que eu tô? Eu quero ir embora. Aí ela falava, meu amor, você tá no dentista, a gente vai fazer um canal. Aí a paciente vinha, se virava para mim e dava dois cotocos para mim. Assim. Né? Então, assim, aí me dava a língua, né? Então, assim, era uma mulher que foi sempre uma lady, né? Mas naquele momento ela estava ali dentro do consultório dando o dedo pro profissional, né? Então, assim, isso é muito comum acontecer, a família, às vezes também é algo que faz com que a família deixe o idoso cada vez mais recluso, porque ele perde o pudor, às vezes vai para uma reunião familiar, para um evento, e começa a falar palavrão, né, xingar as pessoas, né, isso é muito comum. Com o passar do tempo, eles vão perdendo a capacidade de trabalhar, vai ficando cada vez mais confuso e começando a ter necessidade de supervisão, então começa a não poder mais ficar sozinho em casa, ter sempre um parente, começar a ter que contratar cuidadores, né?
ele vai perdendo habilidade motoras, né? Então, com a perda de habilidade motora, ele vai começando a ter um comprometimento do autocuidado também. Então, a gente começa a relacionar um pouco com o odonto, né? Se ele começa a perder a habilidade motora, será que ele vai conseguir fazer a higienização adequada? Então, aí a gente quem tem que agir também, né? E com o avançar, né? Assim, um grau bem severo mesmo, né? Se não tiver um controle adequado farmacológico, esse paciente pode vir a ter convulsões, entrar em subnutrição, ficar imunossuprimido, né, e, por fim, vir ao óbito. Então, outras apresentações clínicas, né, assim, eu quis colocar isso, que são termos que vocês vão encontrar muito, né, se vocês forem estudar, se vocês forem se comunicar com outros profissionais. Então, assim, quando a gente lida com o idoso, a gente lida muito numa equipe multidisciplinar, né, a gente lida muito com o geriatra, a gente lida muito com o fisioterapeuta, que às vezes ele fala, o fisioterapeuta vai em fisioterapia domiciliar, com fono, né, com a equipe de enfermagem. Então a gente tem que conseguir, a gente tem que falar a mesma fala deles, né? Então, e são alguns termos que sempre são falados, né, e vocês têm que começar a ficar mais familiarizados. Então, esses pacientes eles vão apresentar afasia, né? O que é afasia? Ele é a perda da capacidade de produzir ou compreender a linguagem, né? Então, assim, às vezes, passado tempo, você fala e não vai conseguir mais entender, ou então não vai mais conseguir formular uma linguagem, né, para conseguir se comunicar com a gente. Ele vai ter apraxia, né? Então, assim, a apraxia, que é a perda da possibilidade de ele fazer alguns movimentos, cada vez quando for um movimento mais fino, mais fácil ele vai perder, né, esse movimento mais coordenado, né? Então, trazendo para a gente dar odonto, né? Então, na parte da higiene, que vai estar muito complicado pela apraxia. E a agnosia, né? Então, isso é muito clássico também dos pacientes com mal de Alzheimer, que é a incapacidade de identificar um objeto com o uso de um ou mais sentidos. Vou trazer um exemplo mais claro do que seria isso. Você chega para um paciente com Alzheimer já mais severo, você dá um garfo para ele, um garfo. Ele olha, às vezes ele vai até falar que aquele é um garfo. O que é isso aqui? Ele vai dizer um garfo. Para que serve o garfo? Ele começa a olhar o garfo, ele não sabe para que diabo serve um garfo. Ele não consegue mais fazer a relação do que aquele instrumento serve para ele levar no prato, pegar a comida e levar na boca para ele se alimentar. Ele não consegue mais ter essa capacidade de identificar o uso do objeto, tá certo? Então, isso é muito comum também. Tá? Então, afasia, apraxia e agnosia são alguns termos que a gente tem que estar mais familiarizados. Então, quais são os fatores de riscos, né, envolvidos na doença de Alzheimer, né? Então, como o primeiro a gente já comentou, né? Então, é uma condição idade dependente, né? Então, quanto maior a idade, né? Então, acima de 65 anos já é um fator de risco, né? Comentei também já da genética, né? Então, se a gente tiver, principalmente parentes de primeiro grau, que tiveram um início precoce da doença, a gente tem uma maior probabilidade de ter também, tá certo? Sexo é mais prevalente no sexo feminino, né? Então, assim, mas isso é até um pouco controverso, mas a literatura vai colocar aqui, ser do sexo feminino é um fator de risco, mas é porque antigamente, nas primeiras estudos, né, mais antigos, né, as mulheres viviam menos, né? Então, assim, com o passar com o aumento da expectativa de vida das mulheres, né, foi aumentando a incidência nelas, né? Mas mesmo assim a literatura coloca o sexo feminino como um fator de risco, né? Baixo nível educacional, né? Então, o que é isso? Então, se a pessoa tiver estudado pouco, né, não tiver ido para o colégio, ele vai ter tido menos sinapses nervosas, né? Ele vai ter uma maneira bem chula de falar, vai ter menos neurônios, né? Por exemplo, assim. Então, vai ser muito mais fácil ele ter um comprometimento. Então, por isso que quando o paciente está num estágio inicial de doença Alzheimer, o geriatra ele vai indicar que ele ficar fazendo palavra de cruzada, ele ficar estudando, porque tudo isso estimula essas sinapses nervosas, né, estimula, né, com que o cérebro fique funcionando. Né? Então, se for menor, baixo... Alguém quer falar? Não, Diego, o Iago está perguntando se a doença pode estar relacionada a algum hábito, como álcool, fumo ou alimentação. Tem sim, lá embaixo, tem nas últimas condições, Iago, a gente fala aqui que o estilo de vida está bem relacionado também com Alzheimer, né? Então, assim, fumo, álcool, obesidade, tá certo? Tudo isso aqui tá bem aqui embaixo, pessoal. Também está relacionada com fatores de risco, tá certo? Outras comorbidades, como diabetes, né? Hipertensão, doenças cardiovasculares,
também são relacionados. E além disso, traumas, né? Então, assim, lutadores, né, também são grandes candidatos a terem doença de Alzheimer. Gabriel, tô vendo aqui que tu falou com a tua tia, né, um pouquinho antes dos 60, né? Então, quanto mais cedo tem a apresentação, né, pode ter mais aí um fator envolvido genético, tá certo, Davi? Vamos lá. E a diabetes envolvida. Quanto ao tratamento farmacológico, né, normalmente as medicações, né, são medicações que evitam a quebra da acetilcolina, né, então, a partir do momento que então tem a quebra da acetilcolina, essas sinapses nervosas continuam a fazer conexão, né, e tem um atraso no avanço, né, atraso do avanço é feio, né, mas assim, demora mais a avançar a doença, tá certo? Então, esses são os principais remédios, né, que são prescritos para os pacientes portadores de Alzheimer, principalmente esses 3 primeiros são os mais prescritos, né, o Donazepam, né, que o nome comercial dele é Aricept, a galantamina, que é o Reminil, e a rivastigmina, que é o Exelon. Esses são os mais utilizados, tá certo? Então, eles impedem com que a enzima que quebra a acetilcolina funcione, e isso faz com que fique mais tempo esse neurotransmissor no cérebro e permite ter maior conexões sinápticas. Vamos começar a trazer mais para o odonto, né, pessoal? Então, assim, não sei se vocês viram, no ano passado, né, começaram a ter algumas associações de doença periodontal com a possibilidade do avanço, né, de Alzheimer. Então, assim, eu comecei a ver, né, essa notícia na Veja, né, então, ciência identifica a relação entre bactéria da boca e Alzheimer. A infecção bucal pode levar a maior produção de beta-amiloide, proteína que se acumula no cérebro dos doentes. Sempre quando vocês verem alguma notícia dessas, pessoal, em Veja, em jornal, né, de alguma coisa relacionada à ciência, tentem ir atrás, que às vezes, principalmente agora nessa época que a gente está de infecção, coronavírus, né, todo dia sai com um trabalho, um remédio tal, né, que é o remédio de verme, o remédio da malária, o remédio de anti-HIV, todo dia tem um remédio diferente e um resultado. Desconfiem de todas as notícias que vocês verem, né, vão atrás, né, pesquisem, não fiquem compartilhando post, mensagem de WhatsApp sem checar, porque às vezes algo não tem nada a ver, a gente está só fazendo com que passe para frente uma informação que às vezes faz mais complicação e terror do que se a gente não botasse para frente. Então, eu vi essa notícia e a gente foi atrás, né, para pesquisar, e realmente teve um artigo científico que comprovou que esse artigo estudou, se não me engano, 10 cérebros, né, de pacientes que morreram com Alzheimer, e dos 10, se eu não me engano, em 6 eles identificaram no cérebro porfironoma gengivalis, né, que é um dos micro-organismos mais prevalentes na doença periodontal. Então, eles estão sim fazendo essa associação de que a presença da porfironoma gengivalis no cérebro desse paciente de Alzheimer estimularia uma maior formação desse beta-amiloide, né, que a gente comentou, que é esse acúmulo de proteínas que fazem que tenha esse avanço do comprometimento neurológico dos pacientes. Tem outro trabalho que fala da questão da periodontite e o declínio cognitivo em pacientes com Alzheimer, né? Então, o que esse trabalho mostra? Depois eu posso mandar para vocês esses artigos, pessoal. Está aqui sublinhado, mas vamos botar em português, né? Nossos dados mostraram que a periodontite está associada a um aumento, tá aqui feio, depois eu vou tentar melhorar essa tradução, mas um aumento na diminuição cognitiva da doença de Alzheimer, que pode ser causado pelos efeitos da inflamação sistêmica, né? Então, enfim, né? Então, assim, esses são artigos que são muito importantes, pessoal, para a gente conversar com geriatras, conversar com essas equipes multidisciplinares, para mostrar a nossa importância. A gente não está lá só para a gente quer entrar nesse serviço, né, de home care, odontologista hospitalar, não é para ficar só limpando, higienizando boca, não. É porque realmente a gente tem que mostrar para eles que as infecções orais, né, vão trazer muitos malefícios sistemicamente para esses pacientes, né? Então, aqui tem trabalho já mostrando que o paciente com doença periodontal vai ter um avanço na doença mais rápido, né? Então, isso é um justificativo muito grande para a gente tá dentro desse serviço. Tá certo, pessoal? Então, esse trabalho, né, um trabalho aqui da professora Dias, né, ela peguei só um trechinho do trabalho, ele fala, os indivíduos portadores dessa demência apresentam maiores problemas orais em relação a indivíduos sem demência. Será que tem um maior aumento de problemas orais? É porque o Alzheimer traz coisa ruim para a boca?
Normalmente não, né, pessoal? Normalmente é o que a gente já comentou, a dificuldade, né, da percepção do autocuidado. Então, aí continuando a frase dela. Portanto, cabe ao cirurgião dentista prever o declínio da saúde oral dos pacientes com essa doença. Então, assim, o que eu acho interessante aqui nessa questão do prever? Nem só a questão do declínio da saúde oral, não. A gente tem que prever, na verdade, pessoal, o declínio da condição sistêmica toda do paciente. Por quê? Todo nosso planejamento, nosso plano de cuidado do paciente vai ser interferido com o estágio da doença. Então, a gente tem que prever quando é que esse paciente, se ele está na fase inicial da doença, se ele está evoluindo para uma fase moderada e se ele está chegando para uma fase severa. Então, quanto mais grave for a condição dele, mais grave for a etapa que ele estiver, mais difícil vai ser da gente intervir. Então, consequentemente, pessoal, se vocês tiverem um familiar, né, com uma doença como a Gabi já comentou, né? Exatamente, Thiago, tu colocou aí no chat, é isso mesmo. Então, assim, se você tiver alguma pessoa conhecida que tem um diagnóstico muito recente, oriente que eles têm que ir mais rápido possível para o dentista para fazer tudo o possível, tá certo? Por quê? Porque na fase inicial da doença de Alzheimer é um momento que o paciente ele vai colaborar, ele vai participar com o atendimento, ele vai compreender, ele vai aceitar uma orientação de higiene oral, ele vai fazer, e isso faz com que o nosso tratamento ele seja muito mais previsível. Né? A gente tem uma previsibilidade do sucesso quando a gente age nesse momento inicial. Tá certo, pessoal? Mas se a gente deixar cada vez mais para frente, né, por exemplo, na fase moderada, aí vai ficar mais difícil. Na fase moderada, o paciente ele não tem mais um cognitivo já tão legal, já está alterado, já começa a ter dificuldade, né, na coordenação motora, ele já vai começar a não identificar qual é o dentista dele, não vai mais assimilar as orientações que você passa, né? Então é um momento que a gente começa, por a gente começar a perder a previsibilidade, a gente começa a trabalhar mais como? Fazendo uma adequação do meio. O que é a adequação do meio? Por exemplo, então, se aqui fosse um paciente que ele precisaria fazer uma reabilitação extensa, tu vai nesse momento o paciente com um grau moderado da doença, tu vai fazer uma prótese extensa nela? Não, você vai fazer, nesse momento começa o paciente a ter uma necessidade que a gente tire dele. Infecção, inflamação e dor só. Né? Então a gente começa nesse momento a não fazer algo mais extenso, porque a gente não tem mais essa previsibilidade que a gente tinha na fase inicial. Vai ser um momento que a gente vai depender muito mais da família e do cuidador, tá certo? Às vezes o paciente ele vai ficar mais agitado, então a gente pode levar em consideração a possível sedação para atender, e normalmente às vezes ele não aceita mais ir para o consultório, então é um momento que a gente começa a ter atenção domiciliar no paciente. E com avançar ainda, né, na fase severa, a gente já vai, né, ter uma qualidade de vida muito comprometida, muito baixa. Né? Então, às vezes, então, assim, quando o paciente já começa, já está deprimido, né, já tem comprometimento nutricional, neurológico já está bem complicado, né? Então, às vezes, o paciente já entra até em cuidados paliativos, né? E aí o nosso atendimento, que antes era domiciliar, pode evoluir até para um atendimento hospitalar, né? A professora Clarice está aí, a gente tem o prazer de trabalhar junto, tanto na faculdade como no consultório, em equipe, então a gente leva muito paciente, né, Clarice, com comprometimento neurológico de Alzheimer, né, e outros doenças neurodegenerativos para atendimento em centro cirúrgico, porque o paciente não consegue mais ir para o consultório. Para o paciente do consultório demanda todo um processo de levar vários familiares para chegar lá e não aceitar o tratamento, então às vezes a gente acaba indo tendo que levar para a anestesia geral para fazer os procedimentos, tá certo? João Paulo, não é que eles perdem a fala, né? Eles perdem a capacidade, né, de compreender, né, e a partir do momento que ele perde a capacidade de compreender, ele não consegue mais expressar os sentimentos, né, as necessidades dele. Então, assim, não é uma perda de fala propriamente dita, mas é porque realmente a conexão, a parte cerebral responsável pela fala está comprometida. E ele realmente, aí a partir daí, ele não consegue mais nem compreender, né, e nem expressar com esse comprometimento verbal. Ele, na verdade, tem o comprometimento de se expressar, né, que é o comprometimento da fala. Né? Então, esse slide é justamente para mostrar que a gente depende muito da família, pessoal. Né? Então, assim, se for uma família compreensiva, né, for uma família que
que trate bem o idoso, né? Nosso atendimento vai ser muito mais facilitado e a gente vai passar as instruções para as famílias, né? E a família vai fazer bem mais fácil. Mas já, se a gente não tiver isso, por exemplo, a gente atendeu uma vez uma paciente com Alzheimer, um centro cirúrgico, anestesia geral, que, não sei se a Clarissa lembra desse fato, mas um filho que entrou em contato com a gente, né, e a gente levou para o hospital, e no dia da cirurgia, esse filho teve que viajar, ele morava fora, no exterior. Esse filho foi para o exterior, e quem ficou responsável lá foi o outro filho dela. Então, esse que foi para o exterior, conversou com a gente, era super amoroso, cuidava muito. Aí o que ficou, quando a gente foi dar alta para a paciente, aí o filho falava, não, deixa ela mais um dia aí no hospital, fica mais tranquilo lá em casa, deixa ela aí, deixa ela dormindo aqui no hospital, que não dá trabalho lá pra gente, não dá alta para ela hoje, não. Então, assim, se a gente tivesse que lidar sempre com esse filho, o nosso tratamento ia ser muito mais complicado. Né? Então, assim, se a gente não tiver essa conexão realmente com a família, fica mais difícil. Então, quanto a manifestações orais, pessoal. Então, oi, claro. Seria o cuidador, né? Como tu falou lá na frente, ele também é um grande aliado. Porque como a gente precisa fazer controle de placa, né, de qualquer paciente nosso, o cuidador ele tem que estar estimulado, ele tem que estar treinado, né? Porque muitas vezes a família não se sente à vontade de fazer, o próprio paciente também não gosta que um familiar faça, né? Higiene oral ele não consegue mais, e aí o cuidador ele entra como um grande aliado da gente nesse momento aí, né? Principalmente na fase moderada, que é quando a gente vai fazer os atendimentos domiciliares, né? Exatamente, né? O cuidador é um grande parceiro nosso, né? Então, às vezes a gente vai... Eu acho que eu vou falar um pouquinho de cuidado também lá na frente, né? Já vou comentar um pouco. Então, pessoal, continuando na questão, pode falar, viu, Clarice? Pelo amor de Deus, eu quero que você entre aqui, você sabe, tem coisa que você sabe mais que eu. Então, assim, esses pacientes, normalmente, eles são, que chama, eles estão em polifarmácia. O que é isso? Eles tomam diversas medicações. Tô aqui de aluna, viu? Tô aqui de aluna assistindo. Então, assim, esses pacientes, como a gente comentou, né, que um idoso, ele não vai ter só Alzheimer, né? A gente já teve essa conversa várias vezes, né? Ele vai ser um quebra-cabecinha, ele vai ser diabético, ele vai ser hipertenso, ele vai estar com depressão, ela vai tomar um bisfosfonato para osteoporose, né? Então, assim, ele vai estar deprimido, né? Então, tomam diversas medicações e algumas dessas medicações induzem a hipossalivação, principalmente medicações antidepressivas, né? Então, assim, essa hipossalivação, né, vai trazer um comprometimento para a gente, né? Porque a gente já vai conversar das complicações que a baixa quantidade de saliva pode trazer no nosso paciente. Além disso, dependendo da medicação que ele utilizar, ele pode ter trombocitopenia, né, a granulocitose, leucopenia, né, que são diminuições de células, né, sanguíneas, células vermelhas, células brancas, né, de defesa, né, o paciente pode estar anêmico, pode ter distonia, discinesia, né, que são alterações, né, no movimento, na coordenação, na marcha, né, então ele tem dificuldade de andar, de fazer alguns outros movimentos, né, então a xerostomia, né, a hipossalivação, né, pode levar o quê? Um aumento no índice de cárie, né, normalmente no idoso, essa cárie vai ser muito comum ser em região cervical, tá certo, pessoal? Converso isso na outra aula de terceira idade. O paciente ele pode ficar, ter apresentado algumas infecções fúngicas, né, como a candidíase, né, principalmente quando a gente vê muito quando a gente não tem, o cuidador da família não tem uma instrução de higiene oral adequada, né, como fazer essa limpeza, às vezes deixa próteses lá na boca do paciente por dias, meses e anos, e isso o idoso fica lá com uma infecção fúngica bem complicada. Tem a doença periodontal, né, também envolvida com a dificuldade da higienização, né, e a gente já viu que a doença periodontal pode levar a um avanço da doença, tá certo? E toda essa hipossalivação também pode fazer com que esse paciente ele tenha algumas úlceras traumáticas, tá bom? Quanto às drogas utilizadas, né, a gente já comentou no outro slide, né, que são os principais, né, que é o Aricept, o Reminil e o Excelon, mas eu quero aqui nessa tabela, né, do livro do Little, só destacar isso aqui, tá certo, pessoal? Então, normalmente as medicações específicas para a doença de Alzheimer são medicações que aumentam a secreção de ácido gástrico,
tá certo? Então, esse paciente, é muito comum que ele possa ter, ele tem muita probabilidade de ter úlcera péptica, né? Úlcera no estômago. Então, se às vezes a gente for prescrever anti-inflamatório, a gente fizer uma prescrição de anti-inflamatório indiscriminada com o paciente com doença de Alzheimer, a gente vai poder induzir muito mais, né, a questão da possibilidade dele ter uma úlcera. Né? Se vocês lembrarem lá do terceiro semestre, da disciplina de farmacologia, né, nas aulas de anti-inflamatórios não esteroidais, vocês vão lembrar lá, né, das COX, né, das cicloxaminases, né, da prostaglandina E2, né, todo aquele comprometimento, né, que COX-1, COX-2, que os anti-inflamatórios podem induzir o risco de úlceras, né? Então, assim, a gente não pode prescrever indiscriminadamente anti-inflamatórios nesses pacientes. Então, algumas considerações no atendimento odontológico, tá certo? Então, assim, a gente tem que avaliar, como a gente comentou, o estágio da doença, né? Quanto mais avançado, pior para a gente. A gente tem que avaliar as comorbidades, né? Então, como eu acabei de comentar 2 slides atrás, esse paciente, ele não vai ter só Alzheimer, né? Ele vai ter diversas outras complicações sistêmicas, então a gente tem que fazer essa avaliação sistêmica, a gente tem que entrar a gente tem que se comunicar com a equipe multidisciplinar, né? Para a gente ter essa avaliação completa do paciente, solicitar um histórico clínico dele. Nós temos que pedir exames hematológicos para ver como é que está a condição hematológica dele. Comentei aqui atrás que dependendo da polifarmácia, né, ele pode ter uma diminuição de células vermelhas, de células brancas, né, então a gente tem que fazer isso. A gente tem que avaliar quais as medicações que ele usa, né, e ver quais são as habilidades cognitivas do paciente, né. Então, pulando para a última linha, contabilidade cognitiva, às vezes a gente tem que discutir com a família se o paciente ele tem condição de tomar a decisão do tratamento, né? Porque às vezes ele está naquela fase moderada e ele vai ficar falando, não quero fazer isso não quero tirar esse dente não quero. Mas será que ele está com a habilidade cognitiva de realmente decidir que tem que tirar aquele dente ou não? Né? Então, é um momento muito difícil do atendimento esse, né? A gente tem que discutir com a família, né? Se ele tem, se realmente está podendo tomar essa decisão e avaliar se aquele tratamento realmente é importante ou não para ele, né? Abordagem positiva e empática, né? Então a gente tem que sempre lembrar que esses pacientes normalmente eles são introspectivos, como a professora Clarice comentou, porque sempre quando ele fala, ele tem medo de já ter falado aquilo e levar uma patada e ele começa a se achar idiota porque está falando aquilo, ele fica cada vez mais fechado. Então a gente tem que ser sempre positivo, sempre ser empáticos, né, com eles. Então, quanto mais severa for a condição, né, a gente tem que, no atendimento, a gente sempre tem que tentar manter a atenção do paciente, que ele começa a se dispersar muito fácil, né, às vezes a gente começa até tendo que fazer um atendimento, no atendimento, dizer, mostrar, fazer, né, que a cognição dele está tão baixa que a gente começa a trazer condicionamentos lá da pediatria para o paciente idoso, né, falar palavras e frases curtas, né, para ele compreender melhor, sempre repetir, né, porque ele vai ter essa perda de memória recente, então se você tem uma orientação 5 minutos atrás, ele pode já ter esquecido, então tem que sempre repetir, manter a comunicação não verbal, né, então assim, apontar, né, para ele, porque às vezes ele não compreende tanto a fala, mas às vezes se você apontar com essa comunicação não verbal, né, voltando para o dizer, mostrar, fazer, ele vai facilitar o atendimento, e como ele tem essa dificuldade, né, de higienização, e normalmente, quando passado, com a avanço da doença, a higienização é feita por por outra pessoa, né, um familiar, um cuidador, né, às vezes essa prevenção que normalmente a gente indica para todo mundo 6 meses, a gente diminui para 4 meses, 3 meses, né, para a gente poder tá fazendo com que esse paciente melhore. Então, um estágio avançado, né? Então o paciente não vai ser colaborador, a consulta vai ser cada vez mais rápida e os nossos procedimentos cada vez mais simples, né? Então, porque o paciente não vai ter mais aceitar, não vai mais tolerar um procedimento prolongado, né? Como eu comentei, a gente passa a considerar sedações, né? E no consultório propriamente dito, a gente, na nossa escola, a gente não usa tanto sedação, né? Até sedação oral, a gente não é muito da nossa escola, mas alguns outros locais fazem, né, mas a gente acaba tendo mais segurança, porque normalmente esses pacientes, como a gente já comentou, tem outras condições, né, cardiovasculares, né, enfim, metabólicas, a gente prefere fazer no hospital com mais segurança para o paciente, para a gente, para a família, tá certo?
Orientação da retirada de próteses, né? Então, a professora Clarice comentou a questão dos cuidadores, né? Tá aqui. Né? Então, assim, a gente tem que instruir o cuidador e o familiar, né? Então, assim, às vezes as pessoas não sabem nem escovar a boca deles, o cuidador não sabe nem escovar a boca dele, como é que você vai querer que o, que o cuidador saiba escovar a boca do paciente, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, a gente tem que fazer essa orientação, ensinar os cuidadores familiares, fazer os abridores de boca. Às vezes, a gente indica a utilização de escova elétrica, às vezes, para o próprio paciente, quando está nesse estágio leve, moderado, começa a perder um pouquinho a mobilidade, né, a coordenação, indicação de escova elétrica, que ele consegue manter ele mesmo fazendo a higiene dele, né, e não fica tão deprimido, tá certo? Então, aqui, né, como nessa imagem eu coloquei em homenagem aos cuidadores, né, então, assim, os cuidadores são primordiais, como a professora Clarice comentou, né, então, se vocês terem noção, o cuidador odeia fazer higiene oral do paciente, odeia, ele prefere 1000 vezes dar banho e trocar a fralda suja do que higienizar a boca. Isso aí já tem pesquisas que entrevistaram vários cuidadores e eles falam, eu prefiro limpar bunda suja do que higienizar a boca, né? E é algo assim, e eles às vezes eles fazem a higienização da boca uma vez no dia, duas, né? E quantas vezes troca a fralda várias vezes, né? Quando ele faz muitas vezes já fica no automático, mas a boca não. E às vezes na boca ele começa a limpar com a gengivite, começa a sangrar, ele acha que está machucando, ou então às vezes a família vai lá e vê a gengiva do idoso sangrando, ele vai falar, cuidado, tu está escovando muito forte a boca da minha mãe, né, começa a brigar com o cuidador, porque achando que o cuidador não está tendo cuidado na escovação, aí então o cuidador passa, eu não vou escovar a boca dele nem a pau, porque sangra um pouquinho, a patroa fica me esculhambando, vou deixar do jeito que está. Então, assim, acontece muito isso. Então, a gente tem que instruir eles, né, sempre, e não falando que eles estão fazendo errado, que se a gente falar, não, está errado, está fazendo, tem que fazer de outro jeito. Se você for desse jeito, você vai arrumar um outro inimigo. Você tem que, não, pô, você está fazendo muito bem, mas deixa eu dar umas outras dicas que pode melhorar ainda mais, né? Então, gente, toda essa nossa abordagem é importante com os cuidadores, tá certo? Então, nisso, na etapa severa, a gente começa a fazer algumas adaptações, principalmente em atendimento domiciliar, né? Então, assim, sempre utilizar os abridores de boca que vocês já são acostumados a fazer, né? Mas a gente pode, no atendimento domiciliar, a gente pode sempre levar um afastador, né? E eu gosto de utilizar, né? O professor Alexandre Miranda, de Brasília, usa muito também, gosta de utilizar uma pinça hemostática, um porta-agulha com a gaze, outra imagem aqui, para ficar mais fácil de entender. Então, e bebe a gaze com clorexidina, né? Põe um abridor de boca, a gente consegue higienizar melhor, às vezes, o paciente na etapa severa. E a gente até, às vezes, orienta se o cuidador, né, entender bem como é que se faz, às vezes a gente até orienta para o cuidador fazer assim também essa higienização, tá certo? Então, tanto para escovar, como passar essa clorexidina em dentes, em mucosa e a higiene da língua também. Só rapidinho, Então, para o cuidador pode ser a boneca também, né? Que é a boneca, exatamente. Que é com a gaze espátula, na ponta da exatamente. espátula, né? E boneca aí aqui. você amarra essa gaze, prende a gaze bem presa com uma fita, né? Então fica bem parecido com o que está aí, porque se o cuidador não tiver a pinça, né? Ele usa a boneca. Exatamente. Né, então, assim, a odontologia domiciliar está cada vez mais presente, né? É uma área que, como comentei no começo, né? Assim, se você investir no idoso, né? É uma área que é bem promissora, né? E a gente tem, mais para isso, a gente tem que estar capacitado, né? Será que a gente realmente está capacitado? Então, é um momento que a gente vai. Não é que o paciente se adapta mais a gente, não, porque quando ele é jovem, ele se adapta. Eu gosto do Dr. Diego, o consultório dele é lá na Aldeota, ele mora não sei aonde, ele vai atrás de você, ele se adapta a você, mas nesse momento não, é o dentista que vai se ajustar às necessidades do idoso, tá certo? Então, hoje em dia a gente tem condições de fazer esse atendimento, sim, de maioria dos procedimentos em domicílio, fazendo com que esse paciente não tenha mais a necessidade de se deslocar ao consultório, né? Então, a gente vai para casa, né, que é um atendimento nosso, na paciente, essa paciente tem 98 anos, né, ele está ali na caminha dela, então a gente leva todo o nosso material e faz os procedimentos necessários possíveis em domicílio, tá certo? Dúvidas por enquanto, pessoal? De Alzheimer? Não, né? Então vamos para Parkinson agora, tá certo? Deixa eu ver que horas são, 10h41, vamos ter que
Vai terminar no máximo 11h05 para a gente ter tempo tranquilo para as nossas questões, tá certo? Mas acho que a Carol Parkinson vai ser um pouquinho mais rápido, porque, assim, algumas características são parecidas, né? Algumas demências, apesar de que o Parkinson vai ter muito mais envolvido a questão do movimento, na coordenação fina, né? Mas com o avançado Parkinson também o paciente ele passa a ter algumas outras apresentações parecidas com a do Alzheimer, que as próprias adaptações do nosso atendimento vão ser parecidas, tá certo? Mas vamos lá, definir, né, a doença de Parkinson. Então, antes da definição, na verdade, vamos fazer o histórico, né? Que eu sempre gosto de trazer o histórico dessas doenças, né? Então, assim como o Parkinson é uma outra doença, né, que traz o nome da pessoa que descobriu, né, como Alzheimer, era um neurologista alemão, no caso aqui a gente tem James Parkinson, né, que era um médico inglês, né? Então a gente vai trazer algumas curiosidades do Parkinson para a gente, um pouquinho de cultura, né, antes da ciência. Então, Parkinson foi o primeiro médico a identificar a apendicite, né? Já teve apendicite, não foi, Plato? Deve ser péssimo. Assim, ele era muito envolvido com política na Inglaterra, né? Então, assim, ele chegou até se juntar com um grupo político para planejar o assassinato do rei da Inglaterra, né? O bicho era arruaceiro, o Parkinson, né? E ele, em 1817, ele publicou um trabalho, né, que era Essay Shake Pulse, né? Era características, né, da paralisia agitante, né? Estudos sobre a paralisia agitante, né? Que é como ele descreveu a doença de Parkinson na época. Ele estudou alguns pacientes, né, que tinham esse comprometimento dos movimentos, né? Esse tremor constante, né? E ele fez esse trabalho escrevendo todos os sinais e sintomas desses pacientes. Depois de um tempo, ele ganhou a medalha de ouro do Colégio Real de Cirurgiões da Inglaterra, tá certo? Mas se vocês acharam que ele ganhou essa medalha de ouro do Colégio Real de Cirurgiões, que era a entidade médica da época na Inglaterra, não foi por causa do trabalho do mal de Parkinson, não. Ele ganhou porque ele estudava, ele era arqueólogo também, ele estudava fósseis, né? Então, ele foi premiado porque ele encontrou fósseis de hienas gigantes e aí estudava animais marinhos gigantes também. Então, assim, na verdade, o trabalho dele de Parkinson, pessoal, ninguém deu trela para o trabalho dele na época, tá certo? Nem ele, né? Ele preferiu ficar estudando os fósseis dele lá, né? E ser premiado por isso do que continuar os estudos em Parkinson, da doença que ele chamou de paralisia agitante. Então, somente 50 anos depois, né, que na França, um neurologista francês, que é Jean-Martin Charcot, teve mais pacientes com alterações semelhantes, né, e ele conseguiu ter acesso a esse trabalho de Parkinson, né, de 50 anos atrás, e a partir daí, esse médico francês passou a chamar de doença de Parkinson, né, mas o próprio Parkinson em si não teve nem aí, ele preferiu ficar estudando os fósseis dele do que continuar as pesquisas com a paralisia agitante, tá certo, pessoal? Um pouquinho de curiosidade sobre a doença aqui, antes da gente ir para a definição propriamente dita, né? Então, o que é a doença de Parkinson? Então, a doença de Parkinson é uma outra doença neurodegenerativa marcada por um distúrbio de movimento hipocinético proeminente, né? Então, assim, hipocinético é o paciente que vai diminuindo, né, a função, né, dos movimentos, que é causado pela perda de neurônios dopaminérgicos de substância negra, né? Então, neurônio dopaminérgico são neurônios que produzem dopamina, tá certo? Que é um neurotransmissor, né, que está muito envolvido, né, com a coordenação fina, né, principalmente com coordenação fina, quando ela vai lá estimulando o tálamo, tá certo, pessoal? Mais uma vez, não é o momento da gente ficar discutindo a etiopatologia, né, da neurologia dos glândulos da base, né, do estímulo do tálamo, né, não vai questionar isso hoje não, tá certo? Hoje realmente é para trazer mais quanto aos aspectos odontológicos propriamente ditos. O que causa mal de Parkinson? Até hoje a etiologia ela é desconhecida, tá certo? Não tem nada que define especificamente o que causa o Parkinson, mas se sabe que algumas outras condições são fatores de risco, né? Então, aqui botei a imagem, uma fotozinha, depois que eu coloquei, eu lembrei, pô, só quem vai assistir a aula é a moçada nova, não deve nem saber quem é esse boxeador aqui do lado, né? Mas que é o Muhammad Ali, né? O maior boxeador da história, de todos os tempos, né? Que
ele é um exemplo clássico de Parkinson, né? Então na luta de boxe ele baixava a guarda, botava o braço baixo, braço para baixo, e os caras batiam nele, batiam, aí quando ele, é isso, aí pronto, ele dava um soco no cara e o cara perdia. Então ele apanhou muito, né, durante a carreira dele, apanhou porque queria, né, mas porque ele era tão bom que deixava a galera bater nele. Mas o fato de ele ter levado muito trauma na cabeça fez com que ele desenvolvesse a doença de Parkinson, né. Então, fora isso, né, alguns fatores etiológicos, né, que poderiam predispor alterações genéticas, né, pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral, ou tumores cerebrais, ou também a exposição a alguns fatores ambientais, né, até alguns trabalhos falam de mercúrio, né, e tentam fazer associação com amálgama, né, mas a gente não leva tanto para esse lado, não. Mas alguma exposição a alguns fatores ambientais também poderiam desencadear a etiologia da doença de Parkinson. Quanto à prevalência, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que aproximadamente 1% da população mundial acima de 65 anos teriam Parkinson, né, então cerca de 6,3 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, a incidência de 95 mil casos por ano, e no Brasil a gente tem pouquíssimos trabalhos sobre isso, tá certo? Então, assim, estudos são muito escassos. Então, são estimativas que nós temos no Brasil. Então, a estimativa é que nós temos 250 mil portadores de doença de Parkinson no nosso país. Então, quais são os principais sintomas da doença de Parkinson, tá certo, pessoal? Então, a principal, né, que a gente vai comentar, né, é essa dificuldade, né, da movimentação, são os tremores, tá certo, né, a dificuldade da marcha, né, marcha é caminhar, andar, tá certo? Sempre a gente fala, dificuldade de marcha de caminhar, tá certo? Essas são as principais, mas tem diversas outras condições que o paciente vai apresentar, né? Então, ele vai ter um fechamento involuntário das pálpebras, né? Ele vai ter dificuldade de falar, tá certo? Ele vai perdendo essa coordenação motora fina, né? Até movimento, ele tem um tremor bem característico de mandíbula, né? Ele vai ter uma salivação excessiva, tá certo? É um sintoma geral do Parkinson, um aumento da salivação, tá certo, pessoal? Ele vai ter uma dificuldade de deglutir, tá certo? A disfagia, a famosa disfagia, que é um outro termo que vocês têm que ficar, a partir do momento que vocês lidam com idosos, vocês têm que conhecer esse termo, tá certo? Disfagia. Disfagia que seria o problema, ele tem dificuldade de deglutir. E essa dificuldade de deglutir, né, pode levar a ele ter diversos problemas respiratórios, né? A partir do momento que ele tem essa dificuldade de engolir, ele começa, ao invés de ir para o estômago, ele vai começar a aspirar alimento, né, aspirar saliva, né? E essa aspiração faz com que ele passe a ter pneumonias constantes, tá certo? Além disso, ele pode ter depressão, insônia, perda de peso, hipotensão ortostática, né? O que é hipotensão ortostática? Aquela baixa da pressão, provavelmente com movimentos bruscos de se levantar. Então, isso acontece muito no consultório do paciente com Parkinson. Se você atender ele com a cadeira toda deitada, se você levantar ele de uma vez, ele vai ficar tonto, né? E querer desmaiar porque tem essa queda na pressão. Ele vai ter dificuldade de urinar, prisão de ventre, vai ter um inchaço de pé, né, ele vai suar muito, tá certo? São algumas características que o paciente com mal de Parkinson pode apresentar. Então, aqui, coloquei, trazendo um pouquinho para cultura popular nossa, para a gente tentar identificar, né? Que todo mundo assistiu, talvez vocês não conheçam Muhammad Ali, mas acho que todo mundo assistiu De Volta para o Futuro, né? Então, a gente tem o nosso grande Marty McFly, né, que era o personagem, né, mas é que o ator Michael J. Fox, né, que não sei se todo mundo sabe, né, mas ele, aos 39 anos, né, muito jovem, ele passou a apresentar as complicações do mal de Parkinson, né, então por isso que hoje a gente praticamente não vê mais ele fazendo filme, nada disso, porque ele tem Parkinson. Então aqui a foto dele, mais recente, então assim, essa foto dele aqui não é para eu tô querendo mostrar para vocês como é que ele está hoje, não, tá certo? Na verdade, eu tô aqui para mostrar para vocês uma outra característica patognomônica do mal de Parkinson, né? Então, assim, lembre-se quando a gente, lá desde a estomatologia, desde a clínica 1, na verdade, né? A gente fala para vocês que quando o paciente entra na clínica, você olha ele de cima para baixo, olha como ele está andando, né? Olha como é que o movimento dele, olha como é a face dele, olha a cor, olha como
repara como ele fala. Então, nessa observação inicial do paciente, a gente já identifica muita coisa. E no mal de Parkinson, é muito comum o paciente está entrando na clínica, a gente já bate o olho e já fala, esse paciente tem Parkinson. Por quê? Desde as alterações de movimentos, né, tremor, dificuldade de caminhar, dificuldade da marcha, né, mas também tem uma coisa muito característica, se vocês forem estudar, principalmente de semiologia médica, é a face parkinsoniana. Né? Então, assim, esse paciente ele tem uma característica da face que são muito comuns, né, de apresentar. Então, quais são as características? Primeiro seria a cabeça inclinada para frente, tá certo? Vai ter uma imagem de um paciente lá na clínica, mas 2 slides para frente, que a gente vai reparar bem como essa cabeça inclinada para frente, mas assim, vai ter realmente uma inclinação do pescoço bem para frente, tá certo? Que tem um enrijecimento nessa região cervical. Ele vai ter um olhar fixo, tá certo? Ele vai ter uma expressão de espanto. Por que essa expressão de espanto? Porque normalmente a sobrancelha supercílio fica elevado porque ele tem uma contração involuntária da testa, tá certo? E essa contração involuntária, né, aqui escrito também, vai trazer essa fronte enrugada. Então, tudo isso, né, são características que né, bem clássicas do paciente com Parkinson. Né? Ele não tem expressão de face, que a musculatura facial dele, né, ele perde, né, a função da musculatura facial, então ele fica sempre apresentando essa face característica, tá certo, pessoal? Né? Então, quanto ao tratamento do Parkinson, farmacológico, né? Então, assim, na verdade, não tem um tratamento específico para o Parkinson, né? Então, assim como o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, evolutiva, que não tem cura, né? Na verdade, o tratamento é para diminuir os sintomas e diminuir a evolução. Né? Então, assim, não existe um tratamento medicamentoso eficiente para o mal de Parkinson, tá certo? Mas o objetivo do tratamento é aumentar os níveis de dopamina, né? Aumentar o nível do neurotransmissor nas regiões comprometidas do cérebro, né, para fazer com que o paciente ele não perca, principalmente as funções motoras dele. Demora a perder essas funções motoras. Né? Então, quais são os principais remédios, fármacos que são utilizados para tratar a doença de Parkinson? Né? Então, normalmente são medicamentos, né, que são precursores da dopamina, né, que é a levodopa. O nome comercial é o Sinemet. Então, a levodopa é um medicamento que os médicos tentam não entrar logo com ele, porque o paciente, com o passar do tempo, ele perde a ação, ele passa a ter uma resistência à medicação. Né? Então, se depois de uns 3 a 5 anos, o paciente a levodopa não consegue agir mais com a mesma taxa de sucesso, e o paciente ele passa a apresentar mais as condições da doença. Outras medicações, o Pramipexol, né, que é o Mirapex. Então, essa mesma medicação, o Mirapex, pessoal, é uma medicação muito utilizada no Parkinson, tá certo? E ele vai interagir adversamente, então, né, com macrolídeos, né? Vocês lembram, né, pessoal, que é macrolídeo, mas se alguém não lembrar, não precisa dizer, né, é uma classe de antibióticos, né? Então, alguns antibióticos, né, entre eles, o principal, os macrolídicos, a eritromicina. Sou péssimo escrevendo com o nome. Eritromicina. Tá certo? A eritromicina é um principal macrolídeo, tá certo? Então, se o paciente ele utilizar o Mirapex, né, o Pramipexol, se você prescrever a eritromicina, não vai fazer tanto efeito a medicação, né? Então, vai diminuir o efeito tanto do antibiótico como do remédio dele, o antiparkinsoniano. Outra medicação, o etacarpone. Então, é uma medicação, né, que, assim, a dopamina é uma catecolamina adrenérgica. Então, assim, ela funciona como também uma adrenalina, né? O mecanismo de ação é semelhante com a adrenalina. Então, essa medicação, né, se utilizar o Contan, a gente vai ter que limitar a quantidade de adrenalina nos nossos tubetes anestésicos, né? Então, se o paciente utilizar essa medicação, a gente só vai poder utilizar 2 tubetes de anestésico com adrenalina na concentração de 1 para 100 mil. Então, assim, bem por cima, né? O paciente não é, você tem que decorar, né, isso com o paciente. Então, assim, saibam que alguns fármacos, né, antiparkinsonianos podem interagir com macrolídeos, né? Então, assim, a gente tem que evitar utilizar antibióticos como a eritromicina,
dependendo da medicação, a gente vai ter que utilizar só 2 tubetes de de anestésico com adrenalina nesses pacientes, tá certo? Então, assim, quando vem o paciente com Parkinson, vê uma medicação e vão para a bula, vamos, assim, não é vergonha de procurar bula não, pessoal, tá certo? A gente não é dever nosso a gente saber, a gente tem que saber, lógico, os principais fármacos de cada condição, mas a gente buscar a bula não é errado, não. Mas recorde, né, que algumas medicações, né, do Parkinson a gente não deve prescrever macrolídeo. Quanto às alterações... Só dando aqui uma dica rapidez. Sempre que for prescrever um macrolídeo, vê interação medicamentosa, porque ele tem interação medicamentosa com muita coisa, né? Exato. Então, quando for prescrever os macrolídeos, dá uma olhadinha nas interações, né? Exatamente. Né? Então, assim, eu comentei antes que o paciente com Parkinson, ele tem um aumento na salivação, né? Então, mas dependendo das outras medicações que ele possa tomar para algumas outras comorbidades, ele pode apresentar uma diminuição no fluxo salivar, tá certo? Então, assim, ele pode então apresentar tanto uma salivação excessiva pelo Parkinson propriamente dito, ou ele pode apresentar um certo grau de xerostomia por outras medicações que ele tome, né? Por exemplo, um antidepressivo, por exemplo, né? Então, às vezes, não vou comentar de salivação excessiva mais na frente também. Então, assim, o paciente também ele vai ter um aumento nisso de cárie, né, porque ele vai ter dificuldade na higienização, aumento de infecção fúngica, né, e também de doença periodontal. Então, a instrução de higiene oral é importantíssima, né? Então, assim, como a gente já comentou para o Alzheimer também, né? Então, aqui, mais do que nunca, no Parkinson tem um maior comprometimento, né, da função motora, né? Então, assim, escovas elétricas são importantes, né? Outras adaptações, né? O pessoal da terapia ocupacional faz muito isso, né? Então, assim, a gente pode pegar esses abafadores de língua que a gente faz para fazer os nossos abridores de boca, ó, coloca no cabo da escova de dente, passa fita, ou esparadrapo, alguma coisa, e faz com que o cabo fique mais grosso, o paciente com Parkinson, ele consegue apoiar melhor a escova. Então, a gente pode fazer tanto com o cabo, ou com um baixador de língua, ou então pegar uma bolinha, ou uma bola de tênis, ou uma bola dessa de fisioterapia de apertar, uma bola desse cachorrinho, cachorro gosta de morder, faz uma perfuração na bolinha, encaixa a escova, e o paciente, ele segura a escova pela bola, né, então fica mais fácil para eles também. Ou então, tem outra adaptação aqui, por exemplo, que pega essas escovinhas de limpar a unha, tira as cerdas, né, e cola no cabo da escova, né, então ele consegue segurar melhor, né, então a gente passa a fazer algumas adaptações para que ele consiga manter a higiene oral dele. É muito importante que ele consiga fazer, que a partir do momento que ele não consegue mais fazer e passa para outra pessoa, tanto a outra pessoa tem que saber escovar, como o paciente, ele começa a ficar mais deprimido, porque ele vai vendo que a doença está avançando, ele vai vendo que atividades normais, né, pra gente é super banal, a gente ir no banheiro escovar o dente, por mais simples no mundo a gente faz no automático, mas então imagina, o paciente que está com o cognitivo ainda preservado, e pensa, porra, eu não consigo mais nem escovar meu dente, meu Deus, né, o que vai ser de mim? Então ele começa a ficar mais deprimido, então é importante que a gente consiga manter com que ele faça a escovação, permaneça. E para cuidadores, a gente já comentou, né, a questão da confecção dos abridores de boca. No tratamento odontológico propriamente dito, o ideal é que as consultas dele sejam no início da manhã, que é o momento que ele tem, que a medicação está fazendo mais efeito, e é o momento que normalmente a literatura fala que os efeitos do Parkinson estão diminuídos, está certo? Com consultas no início da manhã. O uso do isolamento absoluto é importantíssimo no Parkinson, tá certo? Por quê? Porque ele vai ter essa perca da coordenação motora, né, desses movimentos voluntários, então muitas vezes a língua dele fica indo para o dente, para a cavidade, então assim, até às vezes para você fazer a cavidade, o acesso endodôntico, por exemplo, é ideal que você faça com isolamento absoluto, porque ele tem menos risco de um acidente, dele paciente vir se ferir. A estabilização, tá certo? Então assim, aqui tá bem claro o que eu quis dizer, ó, a face inclinada para frente, ó, fica o pescoço, ó, todo mais à frente. Então, assim, aquele estabilizador, aquele colchão que a gente tem na clínica, que é sensacional, não é só para pacientes com paralisia cerebral, não. A gente pode utilizar muito para idoso também. Então, ele fica bem confortável, tá certo? E atendimento. Se a gente não tiver, por exemplo, no consultório, um travesseiro, o paciente tem em casa um travesseiro dele específico, né? Então, a família traz, se ele tiver, então a gente coloca alguma almofadazinha e faz com que essa região do pescoço fique mais confortável para ele. Então, como a gente comentou, pessoal, esse paciente com Parkinson, ele vai ter muita... Por que a consulta na manhã, Malu? É justamente porque de manhã os efeitos, os tremores, normalmente,
A literatura mostra que o tremor pela manhã, com o passar do dia, os tremores vão aumentando, né, a dificuldade da marcha dele está aumentando, e normalmente as medicações do Parkinson são dadas pela manhã, né, no café da manhã. Então, vai ser um período que ele vai estar no pico de ação da medicação. Então, ele vai ser melhor para o paciente, tá bom? Então, os pacientes, como a gente comentou alguns slides atrás, ele tem dificuldade de engolir, tá certo? Então, que é a famosa disfagia. E se ele tem essa dificuldade de engolir, ele pode aspirar, né? Então, ele pode, ao invés de descer para o estômago, né, a saliva, né, enfim, ó, a alimentação vai para o pulmão. E aí, a partir daí, ele tem uma pneumonia aspirativa, né? Fica doente, acaba tendo, às vezes, que ir para o hospital. O idoso no hospital, ninguém quer levar aqui, e pode ter alguma complicação, uma infecção secundária, tá certo? Então, no nosso atendimento, se o paciente ele tiver uma disfagia considerável, a gente nunca vai deitar a cadeira dele toda. A cadeira sempre vai ficar inclinada, né, com a mais de 45 graus. E, além disso, o paciente ele tem que ficar sempre com sucção constante. Então, normalmente é bom ter 2 sugadores, ou fica um sugador dentro da boca para ficar sugando saliva 100%. Por quê? Porque senão ele vai se engasgar com essa saliva durante o atendimento. O bruxismo é característico também do paciente do Parkinson, né? Ele tem esse movimento, né, involuntário do queixo, né? Então leva a ter esses desgastes, né, no dente. Então, nesse paciente com bruxismo, né, a gente tem algumas opções de utilizar também. Aqui, essa opção de tratamento que eu vou colocar, que também é muito comum em pacientes com hipersalivação, né, que saliva demais também do Parkinson, né, que é a utilização da toxina botulínica. Né? A gente pode fazer a aplicação de botox, não é só para ruga e tecido superior de face, não. A gente vai a aplicação nos músculos mastigatórios, aplica botox no masseter, aplica botox no temporal, para fazer com que o músculo perca um pouco a sua atividade, né, e isso faz com que ele melhore um pouquinho, né, não é que vai tratar o bruxismo, mas assim, vai diminuir esses movimentos, né, involuntários do paciente, a evolução da agressão aos dentes vai diminuir, tá certo? E também, para a salivação, né, pode aplicar toxina botulínica principalmente na parótida. Então, assim, o professor Arthur também ele trabalha muito nessa área. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente pode até conversar com o professor Arthur alguma vez para explicar um pouquinho melhor para vocês dessa utilização do Botox, né, nesses pacientes. Então, como a gente já comentou das interações medicamentosas, né, se o paciente utilizar metacarpone, né, a gente não vai passar mais do que 2 tubetes, né, de anestésico com adrenalina, ter atenção, né, prescrever eritromicina, né, macrolídeos, né, e também ter cautela com sedativos orais, né, porque normalmente esse paciente ele já vai ter um comprometimento do sistema cardiovascular propriamente dito, né, pela doença, né, vai ter esse comprometimento motor, e o sedativo oral, né, benzodiazepínico, por exemplo, né, vai ter uma depressão do sistema cardiorrespiratório do paciente. Então, assim, não é interessante a gente utilizar no consultório do paciente com Parkinson, né, que ele pode deprimir muito esse paciente, né, e acabar podendo ter alguma complicação, alguma urgência, emergência médica. No estágio avançado do doença periodontal, a gente vai partir novamente para atendimento domiciliar, né? Então, a gente aqui, eu fazendo atendimento na senhorinha, ela pegando o solzinho dela, todo dia ela pegava um solzinho de manhã, então ela continuou pegando o solzinho dela, de óculos escuros, né? Mas a gente fazendo os procedimentos lá, né? Com consultórios portátil aqui na cadeira. Hoje em dia a gente já tem outros instrumentos, né? Aqui a gente tem um consultório com compressor, mas hoje a gente já tem motores elétricos, né? Trações portáteis, né? Bomba a vácuo, né? A gente consegue fazer esse atendimento de uma maneira mais fácil ainda, tá bom, pessoal? Então, para terminar a aula, como considerações finais, né, no atendimento a idosos com doença neurodegenerativa. Super rápido. Óxido nitroso para Parkinson é muito, muito bom. Diminui os tremores e você consegue atender. Verdade. Apesar da gente não ter tanto acesso, né? Vai. Obrigado, Cláudio. Então, como consideração final, né? Então, a gente tem que avaliar primeiro as comorbidades, né? Então, o paciente não vai ter só Parkinson, só Alzheimer, né? Então, a gente tem que avaliar isso. Ver qual é o estágio que a doença está, que é importantíssimo. Quanto mais cedo o estágio for, mais inicial, melhor para a gente, melhor para o paciente, melhor para a família. Trabalhar muito com a instrução de higiene neural, né? E ter a participação da família e dos cuidadores próximos da gente para tudo ter sucesso, tá certo, pessoal? Então, muitíssimo obrigado pela atenção, tá certo? Espero que a aula tenha sido boa, interessante, tá bom, pessoal? Vou gravar, vou passar para vocês essa apresentação, tá
Bom, agora vamos aqui, vamos aqui, fechar, vou copiar aqui, parar a gravação.